Paz, Senhor, irmãos, que Deus abençoe sua vida. Como diferenciar o evangelho verdadeiro do evangelho falso? Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas aceitam a Jesus, elas querem Jesus, mas não sabem qual evangelho seguir. Como assim, missionário? Qual evangelho seguir? Evangelho não é um só. A Bíblia vai dizer em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que qualquer um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho que não seja aquele que já vos foi anunciado, que é o evangelho de Jesus, que essa pessoa seja amaldiçoada. Então nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão nos apresentando outro evangelho. Quando falamos de evangelho, falamos sobre os ensinamentos de Jesus. Falamos sobre a história de Jesus e as suas doutrinas. Esse evangelho de Jesus, que traz os ensinamentos de Cristo, a doutrina de Cristo, esse é o verdadeiro evangelho. Qualquer evangelho que carregue o nome de Jesus, a bandeira cristã, que não ensina os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Jesus, é outro evangelho. E tudo que é outro evangelho está amaldiçoado. Aquele que apresenta o evangelho que não é verdadeiro, um evangelho falso, está amaldiçoado. E quem vive debaixo dessas palavras, debaixo desses ensinamentos que não são de Cristo, está debaixo de maldição. Eu quero que você hoje reflita nessa palavra. Você não precisa viver debaixo de maldição. Então, como nós vamos diferenciar o evangelho falso do evangelho verdadeiro? É simples. Uma pessoa que vai trabalhar em um supermercado, em um banco, é essencial que essa pessoa saiba diferenciar a nota verdadeira da nota falsa. Porque se essa pessoa não souber diferenciar a cédula verdadeira da cédula falsa, essa pessoa corre um grande risco de ser enganada, passada para trás e pode até mesmo perder o seu emprego. Assim é na nossa vida também. Quando nós não sabemos diferenciar o evangelho que é de Cristo e aquele que só tem o nome de Cristo, mas não é de Cristo, a gente corre um sério risco de perder a nossa salvação, de perder a nossa família, de perder as nossas bênçãos. Porque estamos vivendo uma vida debaixo de maldição, debaixo de ensinamentos antibíblicos, ensinamentos que não é de Cristo, princípios que não são de Cristo. Estamos vivendo uma vida debaixo de maldição. E eu não quero isso para a sua vida. Eu quero que você saia debaixo da maldição e venha para baixo da bênção de Cristo. Então essa pessoa ela precisa aprender sobre a cédula verdadeira. Ela precisa aprender sobre a nota verdadeira. Então ela vai estudar, ela vai olhar, ela vai observar, ela vai absorver todo o conhecimento sobre a nota verdadeira para que então ela possa diferenciar o verdadeiro do falso. A única maneira de você souber se o evangelho que você está seguindo é verdadeiro ou falso, você precisa aprender sobre a nota verdadeira. E qual é essa nota verdadeira? A Bíblia. A Bíblia é a cédula verdadeira. É ela que você precisa ler, é ela que você precisa estudar, é ela que você precisa absorver, para que a partir dela você venha comparar os evangelhos que estão sendo ensinados por aí, comparar as doutrinas que estão sendo ensinadas por aí. É a partir da Bíblia. Tudo aquilo que estiver fora, tudo aquilo que não estiver coerente com a palavra de Deus não é o evangelho de Jesus, é outro evangelho. Como Paulo descreve aqui como outro evangelho. É outro, só não é de Jesus. Então você precisa aprender sobre a palavra de Deus. Quando a mulher do caixa pega uma nota de 50 reais, ela vai olhar para ver se é verdadeira ou falsa. Ela já sabe as características da nota verdadeira. Se não tiver aquilo naquela nota, opa, isso aqui está faltando. Essa nota aqui não é verdadeira porque falta um símbolo, falta um desenho, falta um nome. Então o evangelho de Jesus não falta, o evangelho de Jesus é completo. O evangelho de Jesus tem a plenitude de Deus. Então qualquer evangelho que está faltando, que está em pedaço, que está pela metade, gente, são notas falsas. É para enganar o povo, é para iludir o povo, é para atrair o povo, mas não para transformar. E qualquer evangelho que não é o evangelho de Jesus não gera transformação, não gera mudança de vida. As pessoas entram e permanecem da mesma maneira. Você precisa ser transformado, você precisa ser alcançado pela graça de Deus. Então eu venho aqui hoje abrir os seus olhos. Estude a palavra de Deus para que você não seja enganado. Porque uma moça que vai trabalhar no mercado, no banco, que não conhece a cédula verdadeira,
ela pode ser prejudicada no futuro. Essa pessoa, ela pode ter o seu bolso cheio de dinheiro, mas no final das contas ela vai olhar e ver que são notas falsas. E nota falsa não tem valor nenhum. Não deixe as pessoas encher você daquilo que não tem valor nenhum. Não deixe as pessoas encher você daquilo que é só visual. Parece bom, mas não é. Então que você fique com essa palavra. Cuidado com um outro evangelho. Siga o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus, que gera transformação, que gera renúncia. Você precisa renunciar ao mundo, você precisa renunciar à carne, você precisa renunciar ao pecado. É o evangelho de Jesus, o evangelho verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, fique com essa palavra.